Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, o Ibovespa registrou queda de 0,75%, ainda nada, pelo menos para mim, muito significativo, lógico que iniciou um movimento aqui de baixo, que pode se estender ainda mais, a perda da mínima de hoje reforça um pouco mais essa expectativa, essa sinalização aí de baixa, mas o fato é que a ação, o índice ainda continua se sustentando acima desse topo anterior, e a correção que está acontecendo aqui desse último movimento de subida, ainda para mim não é uma sinalização muito forte de baixa. O mercado pode reverter realmente para mostrar força para baixo a partir de amanhã, mas por enquanto, graficamente, sendo estritamente técnico, não vejo ainda uma sinalização mais clara de queda, ou seja, ainda trabalharia com expectativa de um repique de alta um pouco maior para o Ibovespa dentro da atual tendência de baixa, podendo vir buscar as resistências já citadas na faixa 49.256, 250 até os 50 mil pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,11%, já no seu terceiro pregão consecutivo de alta. Eu não vejo muita alternativa de fazer compra de swing trade na ação, por mais que ela ainda possa bater ali na resistência um pouco mais importante, em torno de 15 pila a R$15,15. Então essa para mim seria a resistência um pouco mais importante por ativo. Então não vejo uma possibilidade de compra nesse momento em cima da ação que não seja mais para day trade. Ou seja, trabalhar comprando a ação para day trade, melhor ainda se ela estiver acima de um patamar de resistência que ela chegou hoje, em torno de 14,70. Então se abre subindo, está acima de 14,70, gráfico de 15 ou 10 minutos, podem trazer alternativas de compra usando estratégia de correção. Mas por enquanto, no intraday também é outra, assim como o Ibov, não apresenta uma sinalização mais clara de queda. O primeiro sinal seria a perda da mínima de hoje, que reforçaria mais a queda ainda, voltando para baixo aqui desse patamar em torno de 14,16. E para day trade na venda, preferencialmente abaixo dos 14,50, é o que me motivaria um pouco mais pensar em venda na ação de day trade. Olhando agora para Vale 5 no pregão de hoje, queda de 0,72%, também nada tão importante, mantém-se acima dos 30,12, não chegou 30,12 ou 30 pila, não chegou a bater efetivamente na região de suporte. Eu espero a ação até um pouco mais abaixo, se ela vier, por exemplo, abrir o próximo pregão em queda e reverter logo na sequência, isso seria um sinal que poderia levar a uma compra ali de curtíssimo prazo, com stop mais curto, usando o G60, e tentando pegar um movimento de subida, avaliando um novo teste dos 30,87, próximo nível de resistência, mas com foco principal em objetivo na faixa dos 31,50. Abaixo dos 30,12, 30 pila principalmente, é o que me levaria um pouco mais a focar em venda em cima de Vale 5, isto é, utilizando o meu método operacional. TBLE3, pregão de hoje, decidimos por uma compra em cima do ativo nos 34,67, recomendamos essa operação com stop em 34,19. Aí pode olhar aqui, nossa, então já acionou stop. Não, essa ação, a compra foi executada depois que ela gerou essa queda. Esse aqui foi o primeiro candle do dia, e quando ela proporcionou um sinal de recuperação em cima de um suporte, resistência que ela havia rompido ali por volta dos 34,43, 34,45, decidimos pela compra em cima dessa ação em 34,67. Aí patinou aqui para baixo, não evoluiu, está negativa a operação, mas seguimos aí comprado com stop em 34,19, está um pouquinho mais aqui abaixo, e o objetivo da operação ficando lá em R$ 36,11. Vamos ver como é que ela vai se comportar aí no próximo pregão. Um candle aqui de força rompendo essas máximas seria o ideal para essa operação aí na ponta compradora. Vamos ver se ela gera realmente, confirma um movimento aí, uma expectativa que nos levou a comprar, um movimento maior, mais forte aí de subida, e consequentemente um início de um movimento de alta no gráfico semanal, podendo atingir a região dos 36 pila. HGTX3, falando em alguns ativos para compra contra a tendência, porque a favor da tendência tem poucos, tem alguns como STC3,
CROT 3, mas enfim, estão passando por um processo ainda que para mim necessitaria uma correção um pouco maior. Mas pegando alguns ativos mais esticados para baixo, vou citar aqui uns 3 ativos, teria aqui a HGTX3, que vem caindo agora de uma maneira um pouco mais fraca, mas continua com um movimento um pouco mais prolongado para baixo, um ativo em tendência de baixa de curto prazo, de médio prazo. E dependendo do que ela fizer no próximo pregão, seria uma alternativa de entrada, ou seja, se ela pensando, abre caindo e reverte para cima, como eu mencionei na Vale, seria também uma alternativa de entrada. Ou mesmo se ela abre o pregão subindo, seria também outro pensamento de entrada, desde que ela gere um candle mais forte. Enfim, aguardaria algum sinal de força, que até agora não aconteceu, por parte dos compradores, para avaliar a entrada com stop aqui abaixo da mínima que ela atingiu, e buscando ali uma operação de risco ganho de 1 para 2 ou preferencialmente de 1 para 3. Algo semelhante nos demais que eu vou comentar, a CPLA6 está em tendência de baixa de curto prazo, está em tendência de baixa de médio prazo, mas com um movimento bem esticado para baixo. Se ela abre amanhã revertendo esse último candle aqui de baixa no dia 60, que trouxe uma queda só nesse candle de 1,61%, já estaria atento aí para uma possível compra contra a tendência nesse ativo, arriscar aí na faixa de 1,7%, 1,8%, tentando pegar pelo menos aí 3 vezes esse risco dessa operação aqui para cima, enfim, num repique de alta que ela venha a proporcionar, avaliando que ela também vai invadindo ali uma região mais de suporte aqui pelo gráfico semanal. SBSP3, essa aqui na realidade eu falei 3, mas eram 2, e a SBSP3 já olhando um pouco para a venda, falei 2 para a ponta compradora, para a ponta vendedora SBSP3, tendência de baixa, repique de alta, correção dentro da tendência de baixa, chegada aí numa zona de resistência de 22,31 a 22,59, mais uma tentativa aqui de subida com sinais de enfraquecimento dessa subida, seria uma situação aí que eu estaria de olho para planejar alguma venda no ativo. Então, mesmo que a ação suba, eu não estaria interessado nesse momento em compra. O que mais me interessaria, de acordo com o método que eu sigo, é planejar venda em cima de SBSP3, Sabesp. E por último, MPLU3. MPLU3 seria algo semelhante. A ação está em tendência de baixa, gerou aqui algo semelhante. Se a gente faz algo simples, fez isso aqui e gerou uma forte queda, enfim, uma tendência de baixa. Perdeu toda uma zona de suporte, proporcionado principalmente por esses 2 fundos. Bateu nessa região aqui de resistência, já está no seu 4º, 5º pregão aí de subida. Isso aí, 4º pregão aí de subida, não todos foram de subidas, mas 4º dia aí de movimentação desse movimento de alta, e também alguma sinalização de perda de força nessa resistência, ou seja, de entrada de algum sinal de força por parte dos vendedores, é o que me interessaria para pensar em venda de swing trade nesse ativo, com stop aqui em cima, tentando pegar aí um movimento de baixa no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.